Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 217, a Gênesis capítulo 15. Então o tema agora, a mulher curvada. Vamos lá, né? Todos os dias, é na questão 19, todos os dias de sábado Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Desculpe, havia 18 anos. Então, nós vamos explicar isso aqui. Era tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo a Jesus, a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. A doutrina dos Espíritos nos esclarece isso aqui, né? A doutrina dos Espíritos nos esclarece isso aqui. Tanto é que, principalmente no caso de obsessão, no caso de uma obsessão. Porque nós temos que entender que existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Só que nós temos que entender também que existe a obsessão, que é diferente do que muitas pessoas dizem por aí. Os espíritos sofredores, os espíritos das trevas, de certa forma, eles nos obsidiam. Mas essa obsessão dos espíritos sofredores e das trevas se dá através de uma sintonia condizente às necessidades daquele hospedeiro, que é diferente de um obsessor. Gente, nós vamos, depois que terminar o livro A Gênese, nós vamos fazer um esmiuçamento desse livro aqui, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Até meu celular, quando eu falei obsessão, parece que ele ficou obsidiado e começou a encostar no canto aqui. Mas o celular é imprudência minha mesmo, não tem nada de obsessão nele. Então nós vamos fazer um esmiuçamento desse livro, Obsessão e Desobsessão. Gente do céu, esse é o tema do momento aqui da humanidade. Aqui dentro desse livro existe, na verdade é o seguinte, o conteúdo desse livro é o resumo de todas as desditas da humanidade. Então nós vamos esmiuçá-lo. Vai demorar um pouquinho para esmiuçar esse livro, porque nós vamos pegar pesado mesmo em muitas coisas. Então, eu vou ter que me preparar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, porque tratar desse tema não é brincadeira, né? Porque obsessão e desobsessão é o mesmo que você bater um pau numa caixa de moribundo e ficar ali embaixo esperando que eles piquem você.
né? Mordam todos em você. Então, se nos vídeos que nós aqui gravamos eu já sou muito atacado, igual você imagina, na hora que comecei esse livro ali. Aí, mamãe perde o filho mesmo. Aí perde o filho mesmo, aí mensagem foi passada. A mamãe perde o filho mesmo, né? Mas vamos lá. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito da mulher curvada, a respeito dos obsessores. Existem obsessores tão terríveis, porque a doutrina dos espíritos, em certos comentários, trechos pequenos, ela nos diz assim: quem é o obsessor? O obsessor é aquele que se encontra na erraticidade, perseguindo você, ou você que é o obsessor. Por isso que eu evito falar um pouco de ação e reação, de causa e de efeito. Porque se eu for tratar de causa e efeito, ação e reação, eu tenho que me alongar em horizontes que não condiz aqui no momento. Agora, pode ter certeza, Cid, que a hora que nós formos trabalhar nesse livro aqui de Sueli Caldas Schubert, nós vamos ter que focar causa e efeito, ação e reação. Aí nós vamos focar o minucioso, a causa minuciosa, a causa sutil, a causa imperceptível aos olhos humanos. Porque um olhar, veja bem, causa. Eu vou só tentar explicar para você assim, não vou comentar não. Causa. Só esse olhar assim, você pode ter contraído ali um obsessor imperceptivelmente ao teu conhecimento. E aquele olhar carregado de sentimentos deletérios, carregados de sentimentos de desejos, de cobiça, de inveja, de ciúme, de fantasias. Aquele olhar, aqueles sentimentos, pode te atrelar àquela pessoa por algumas existências no pretérito. Não sou eu que estou dizendo, meu bem. E sim, os desígnios das leis divinas. A doutrina dos espíritos que nos orienta dessa forma. Como, por exemplo, aqui, Por isso que eu já estou mudando de assunto. Porque nós vamos tratar desses assuntos no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Como aqui, essa mulher aqui, curvada, existem espíritos obsessores que encontram-se tão impregnados através das vibrações
que eles não só lesam a moral do indivíduo, como também eles lesam a matéria física. Ora, você é inteligente, isso, você sabe disso. Os obsessores, eles atingem a nossa matéria física também, lesionando-a. Isso está dentro aqui da Gênesis, está dentro do livro dos médios, do livro dos espíritos. Então, a presença daquele obsessor por muito tempo ali em determinado local no teu corpo físico lesiona a tua matéria física. Então, é aquilo que nós já dissemos. 100%, não vamos pôr 99%. 99% da humanidade que encontra-se na Terra é enferma, internada nas UPAs, nos USF e em busca de médico, exame, pessoas que clamam doença disso, tudo psicossomáticas, tudo doença da alma. Doenças da alma acionada por espíritos obsessores, por espíritos que sintonizam com a pessoa devido à imoralidade da pessoa. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas eu conheço fulano ou Bertana que tem uma vida 100% perfeita. É um homem 100% santo. É uma mulher 100% santa. E estão podres de enfermidade. Você os conhece fisicamente, né? Você os conhece fisicamente. Você os conhece espiritualmente? Você tem um mapa das existências passadas deles? Você os conhecem moralmente, mentalmente? Porque existe a moral mental. Você conhece os sentimentos deles? Você consegue saber se eles são pessoas resignadas? Aí até cortaram a minha energia aqui no farol aqui, né? Na luminosidade. Não tem problema. Você conhece aquele casal, aquela pessoa, aquelas pessoas moralmente, emocionalmente, psicologicamente? Caráter, moral, os sentimentos. Você os conhece? Você tem condições de saber se eles são pessoas resignadas? Se eles aceitam o que enfrentam? Não é? Você conhece os pensamentos deles? Os sentimentos deles? Porque nós mal conhecemos as pessoas fisicamente. Fisicamente mal conhecemos as pessoas, quanto mais mentalmente. Você conhece mentalmente essas pessoas que você está dizendo que elas são santas? Não conhece, meu bem. Meu bem, com todo respeito, tá? Não conhece.
Nós não conhecemos uns aos outros no nível que nós nos encontramos. Por isso que a doutrina dos espíritos nos diz mais ou menos assim, mais ou menos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Bate a porta que ela vos será aberta. Reconhece-se uma árvore pelo fruto. Convive com a pessoa. Convive. O que é convive? Busque o lado homogêneo. Eu estou tratando o tema aqui da mulher curvada, viu? Mudando de assunto, não. Conviva com a pessoa harmonicamente. Busque o lado homogêneo. Isso é conviver com a pessoa. Então, uma coisa eu posso te dizer. Lobo que se fantasia de ovelha, ele não consegue manter aquela aparência de ovelha por muito tempo. Sabe por quê? Porque os sentimentos dele é outro. E ele, por não ser aquilo que demonstra ele por fora, uma hora ele cansa. Sabe por quê? Porque a pele de ovelha, ainda mais nesse calor, ainda mais na época do calor, ele começa a transpirar. Só assim mesmo para sorrir, né? Então o lobo começa a transpirar. E ele passa a mão assim, sai aquele monte de suor e começa a transpirar. E ele procura uma sombra e tal. Você tá entendendo o que quer dizer, né? O que é falso não aguenta fingir que é boníssimo por muito tempo. Só o bem que é intocável. Então, o lobo, uma hora, ele pensa assim: bom, deixa eu olhar para lá, para cá, para mim ver se não tem ninguém olhando, porque eu quero tirar essa roupinha de ovelha do couro para me dar uma refrescada, porque eu já não tô aguentando mais esse calor. Ufa! Tô cansado de carregar essa fardinha, né? No corpo aqui de ovelha. Nossa senhora, ser ovelha é muito difícil, credo. Ufa! E ele olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá, e ele entra embaixo de uma árvore, né? E ele retira aquela roupa de ovelha. Só que ele não conta de que no galho da árvore tem uma pessoa lá, escondida, observando o comportamento dele, sondando o comportamento dele. E hoje, como é fácil, a pessoa fotografa, tchá, o lobo retirando a roupinha da ovelha. Ai, Jesus, esconde, menino Jesus mesmo. Então a pessoa lá de cima fotografa o lobo retirando a roupinha da ovelha, filma ele fazendo assim: ai que calor, ai que calor, ai que calor, não aguento mais ser ovelha. O meu instinto é lobo mesmo. Ai. Você entendeu a psicologia? E hoje, como a tecnologia está avançada, coloca-se na internet, no Facebook, no Messenger, no Instagram, Twitter e qualquer coisa. Daí, 2 segundos, cai lá no Japão, na China.
o falso profeta, a falsa ovelha da erraticidade, o lobo da erraticidade. Porque você sabe que hoje, com 5 minutos, você desgraça a vida de uma pessoa por alguns séculos aqui na Terra. Se você a sondar, e se você filmar, e se você fotografar, e se você botar na internet. Luiz, mas você não está falando da mulher curvada? Estou. Estou sim. Mas se você quiser também elevar a pessoa ao nível de uma nuvem, ela pode ser também um lobo disfarçado de ovelha, que você consegue também, através da internet, lançá-la, né, ao céu. Como assim, Luiz? Quantos milhões de políticos corruptos existem no Brasil e no mundo? Que são colocados acima das nuvens. Quantos milhões de advogados, de juízes, promotores, enfim, na justiça da terra, quantos milhões de seres nesta área que são colocados acima das nuvens, pela internet, pela comunicação. Então hoje você, com 5 minutos, você põe a pessoa no céu simbólico. E com 5 minutos você coloca a pessoa no inferno simbólico. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Então é preciso, porque o mal cansa, o bem não cansa. O mal retira, uma hora o lobo retira aquela roupinha da ovelha para tomar um arzinho fresco. Então, como você não é enganada? Quer uma técnica? Conviva com a pessoa. Se relacione com a pessoa. Se relacione na amizade, que eu quero dizer. Analise a pessoa. A humanidade está dizendo barbárie a respeito dessa pessoa aqui, que é essa caneta aqui, tá. Se lembre de Jesus. Aquele que tiver sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Haja com honestidade você. Pense assim, bom, Jesus nos disse que nós temos que, aquele que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Tá, nós nos encontramos na Terra. Eu não posso crer também 100% nessa pessoa. Mas também eu não posso julgar essa pessoa, porque eu também sou podre de defeito. A melhor coisa que eu tenho a fazer é o seguinte: analisar se realmente essa pessoa é o que a humanidade está dizendo. Por que será que o que a humanidade está dizendo não é a humanidade que está sendo sustentada pelas trevas a destruir um representante do Cristo ou uma representante aqui na Terra? Então você começa a conviver com aquelas pessoas, com aquela pessoa. Vai analisando, vai analisando. Da mesma forma como você chegou, você tem o direito de partir. A análise corresponde com o que a humanidade diz? Nem mesmo assim você tem o direito de se ausentar-se daquela pessoa
uma vez que você carrega o Cristo no coração. Por quê? Porque desde que você, em momento algum, foi ou é prejudicado ou prejudicada, será que não cabe a você, na condição de representante do Cristo, orientar aquela pessoa? Uma vez que é preciso reconhecer naquela pessoa também um irmão teu em processo de evolução. Agora, se você também dá as costas àquela pessoa, outra pessoa dá as costas, outra pessoa dá as costas, é lógico que a pessoa vai cair na marginalidade. Nós não devemos dar as costas a ninguém, e sim amparar a pessoa. Só que esse amparar é através da orientação. Então, conforme você convive com a pessoa, você consegue observar. Uma hora, o lobo, ele vai pôr as unhas de fora. E qual o problema? Você vai chegar e vai dizer assim, ué, seu lobo, você não conseguiu manter o disfarce por muito tempo? É, pois é. Não, mas não se preocupa não, não vou contar para ninguém que você é lobo. Mas se reforma, tá lobo. Daí a pouco, o lobo se transforma numa ovelhinha. Ele pode geneticamente não se transformar, mas moralmente sim. Vamos para o próximo vídeo.